Tirem os meninos da sala, porque agora é um Papo Calcinha oficial. Neste vídeo eu vou te contar as coisas que podem estar acabando com o seu relacionamento e como que a gente pode reverter essa situação. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal, para que a gente fala sobre emagrecimento, saúde da mulher, Papo Calcinha. E no vídeo de hoje, um desses vídeos onde a gente vai falar sobre relacionamento. Eu amo falar sobre esse assunto e eu tô muito feliz de poder ter esse espaço para dividir com vocês. Quero que seja uma troca mesmo, sabe? Gente, eu sou casada há quase 5 meses, a gente vai fazer 5 meses daqui... que dia é hoje? Dia 7. Daqui a 2 dias a gente vai fazer 5 meses de casado. Só que a gente já tem quase 8 anos juntos, nos namoramos por 7 anos e pouco. Então já temos uma longa história de relacionamento. E eu quero trazer pra vocês alguns pontos importantes. Porque você pode perguntar, Kátia, o que isso tem a ver com nutrição? O que isso tem a ver com emagrecimento? O que isso tem a ver com a nossa saúde física? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê, gente? Nós mulheres, nós somos bem complicadas. Vamos aqui ser sinceras. A gente é muito complicada, gente. Nós somos muito complexas, né? E quando a gente não tá bem com o nosso parceiro, quando a gente brigou, a gente fica triste, desanima, nós não conseguimos render do mesmo jeito no nosso trabalho. Já passou por isso, tipo assim, você teve uma briga com o marido, com o namorado, com o noivo, e aí você só fica pensando naquilo, você fala, cara, não consigo me concentrar, eu não consigo fazer aquilo que eu preciso, você só pensa naquilo, só fica remoendo. E o pior, você vai lá e desconta tudo isso, todas essas emoções na comida. Você fica triste e você vai lá e vai comprar um bolo de pote, você fica mal e você vai comer um lanche no final do dia e você não entende o porquê. Porque você acaba não sabendo lidar, não sabendo gerir essas emoções e o teu refúgio se torna a comida, né? É um assunto, assim, muito comum, principalmente entre as minhas pacientes. Eu acho que, sei lá, 90% das minhas pacientes têm dificuldade com lidar com as emoções e acabar descontando não só a tristeza, mas a ansiedade, quando tá mais estressada. No final do dia, eu mereço, eu trabalhei muito, eu mereço pedir um lanche com um milkshake, enfim, não sei, dizendo aqui algumas ideias. E vou te falar que eu também tenho isso, tá? Na verdade, assim, quando eu tô triste, eu sou contrário, eu fico sem comer, não me dá vontade de comer, só fico pensando naquilo, eu fico remoendo. Mas quando eu tô ansiosa, eu não sou uma pessoa de doce, mas quando eu tô ansiosa eu vou pro doce, sabia? Aí eu preciso de um doce de leite, preciso de chocolate, um negócio. Eu tenho essa dificuldade também. Então, por isso eu quis dividir sobre isso com vocês, porque a gente passa, né? E muitas mulheres passam por isso. Então, é importante a gente falar sobre. Teve uma paciente uma vez, gente, me chocou, assim, já tem um tempão que ela passou em consulta comigo, mas ela chegou e falou assim, Kátia, pra quem não sabe, eu sou nutricionista, tá? Ela precisava emagrecer, ela falou, Kátia, se eu não emagrecer, eu vou perder meu casamento. E não era só sobre os números da balança, porque ela falou assim, meu marido não se importa muito se eu tô acima do peso. Não, na verdade, na grande maioria, os homens não se importam com a celulite, com a gordurinha. Tem uns que são mais chatinhos, falam, não gosto. Mas ok. Mas, por exemplo, o marido, ele não se importa se eu tô com uma gordurinha a mais, uma gordurinha a menos, se tô flácida, se eu não tô, se a celulite tá aparente, se eu não tô. A gente se preocupa mais. Só que chega uma hora que mexe tanto com a sua autoestima que você não consegue nem ter um momento de intimidade com o seu marido, porque você não tá se sentindo bem. E, gente, esse é o primeiro ponto, se você não tá se sentindo bem com você mesmo, você precisa sim mudar. Não é sobre romantizar a obesidade, não é sobre romantizar o sobrepeso. Pode ser que você esteja um pouco acima do peso, mas você tá bem. Seus exames estão ok, você não mexe com a tua autoestima, você aprendeu a lidar com aquilo e tá tudo certo. Você tem uma estrutura de corpo mais larguinha e tá tudo certo. Mas a partir do momento que se torna obesidade, que se torna uma doença crônica e aquilo mexe com o teu emocional, aquilo mexe com a tua cabeça, mexe com a tua autoestima, aí sim é um ponto onde você começa a pensar em mudança.
Porque você não pode ficar do mesmo jeito, tá te incomodando, tá desconfortável. Então aí a gente precisa partir para um momento de mudança. Foi realmente o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Aí sim a gente precisa, sabe, você fala, eu já tô desconfortável há tanto tempo, né? Então começa a dar pequenos passos, começa a melhorar a tua alimentação, começa a praticar atividade física, começa a se colocar em movimento, para que isso impacte primeiramente em você, na tua autoestima, e depois no teu relacionamento, você entende? Vai melhorar absurdamente, gente. Eu não consigo nem contabilizar quantas pacientes começaram a emagrecer, porque no meu processo de emagrecimento, as mulheres não só perdem peso e medidas, elas começam a mudar a mentalidade, elas começam a zerar todos os sinais e sintomas. É um dos meus principais objetivos, zerar sinais e sintomas. O que é sinais e sintomas? Por exemplo, um inchaço, uma constipação, cabelo que tá caindo, unha que tá frágil. Tudo isso são sinais que o teu corpo te dá de que tem alguma coisa errada. Quando a gente zera tudo isso, é como se você pela primeira vez sentisse o teu corpo funcionando 100%. Sentisse o teu corpo funcionando de forma plena. Além de você tirar uns quilos de cima, que é óbvio, pensa você estando no seu peso normal, carregando um monte de sacos de arroz de vários quilos. Se você tiver 20 quilos acima, pensa você carregando um pacote de arroz de 20 quilos ou 4 pacotes de 5 quilos, sabe aqueles grandão? Pensa nisso. É isso que tá a mais do seu peso no seu corpo. É óbvio que seu joelho vai sentir, é óbvio que a sua coluna vai sentir, porque você não foi feita para carregar todo esse peso. É óbvio que vai começar a doer a coluna, porque você vai começar a se encurvar de tanto peso que tá. Você entende? Então, quando você começa a fazer essas pequenas mudanças, é óbvio que o teu corpo volta a respirar. Você volta a se sentir bem, disposta. E isso vai interferir no teu relacionamento. A libido vai melhorar. O jeito com que você se enxerga no espelho muda. As suas roupas voltam a servir. Então, é importante autorresponsabilidade, entender que a única responsável por essas mudanças é você mesma. Não adianta você ficar culpando somente o marido. É lógico que se o marido fica trazendo lanche todos os dias pra você, fica difícil. Mas ele não te força a você comer. Ele não te força, não enfia o doce na tua boca. Acredito, espero que não, né? Você decide pegar e comer. Então assuma a responsabilidade dos seus resultados. Assuma a responsabilidade do que vai acontecer daqui pra frente, do que vai acontecer com a sua alimentação, com a sua vida, com a sua atividade física. Autorresponsabilidade, tá? O segundo ponto, né? Isso pode estar acabando com o teu relacionamento, tá? Esse primeiro ponto. Por isso que eu trouxe já essa parte mais da minha área, mas tem outras questões aqui que podem estar fazendo com que o teu relacionamento acabe, tá? Segundo ponto. Coloquei aqui, seja honesta, mas gentil. Sabe por quê? Porque nós mulheres temos uma mania, principalmente com os nossos parceiros, de achar que ele tem que engolir como a gente é. Que ele é nosso parceiro, então ele vai me ouvir. E ele vai falar, ele vai ter que engolir aquilo que eu falar. Tudo bem, você precisa ser honesta, você precisa ser sincera, você precisa contar o que tá te incomodando, você precisa conversar sobre aquilo que é um desconforto pra você, mas tem que ser aos gritos, tem que ser de um jeito totalmente grosseiro, só porque você é assim, ninguém te muda. Seja gentil, é a pessoa que você escolheu pra caminhar do seu lado. Por que ele tem que te engolir? Gente, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu já sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de lidar com a ira, tá? É uma coisa que eu peço pra Deus me ajudar. E eu vejo que com o meu parceiro, quando a gente namorava, hoje em dia no casamento, graças a Deus, eu fui mudar, Deus me ajudou nisso. Eu achava que por ele ser meu namorado, ele tinha que aceitar do jeito que eu falasse. E aí eu falava, eu brigava com ele, eu gritava, eu tinha essa questão da ira, eu tinha que engolir. E muitas vezes eu era mais grossa com ele do que com outras pessoas que eu nem amava, nem, sabe, não fazia diferença pra mim. Muitas vezes a gente faz isso, porque a gente se abre em todos os sentidos, né, pra um relacionamento. A pessoa conhece o melhor e o pior de você. Mas se a pessoa que você mais ama, que a pessoa que você escolheu pra caminhar do seu lado, por que ela tem que engolir as suas grosserias, sabe?
Por que que ela tem que te aturar do jeito que você é? Sim, não é sobre você se mudar pra se adaptar a uma pessoa. É sobre você mudar alguns pontos pra você melhorar um relacionamento. Eu vejo que relacionamento é muito sobre você se doar pro outro. O meu marido teve que adaptar coisas que eu não curtia e vice-versa, para que o nosso casamento, o nosso relacionamento desse certo. Mas por que ele tem que me engolir do jeito que, porque você é isso, que você é aquilo? Não. Não é sobre você não contar aquilo que você sente, mas contar de um jeito gentil. Se você ama essa pessoa, respeite essa pessoa. Acha o momento certo pra conversar. Talvez não vai ser no momento que a tua ira tá lá em cima. Talvez você precise de um tempo pra você respirar e depois vocês conversam. Cada um tem o seu timing ali, né, pra conversar. Mas cuidado com isso pode estar acabando com o teu relacionamento, né, de você não saber conversar. Cuidado com isso. Talvez eu até coloquei aqui, evite frases que possam soar acusatórias, como você nunca me entende. Talvez trocar por, olha, eu não me senti bem quando você fez isso. Eu me senti desconfortável porque eu gostaria que fosse desse jeito. Em vez de, você nunca me entende, você é burro, você não presta, você não... Não, peraí. Olha, toda vez que você fala isso pra mim, eu me sinto desconfortável porque eu sinto isso. A gente precisa saber, aprender a conversar. A gente precisa aprender a falar as coisas. Não só pro nosso marido, pro nosso namorado, pro nosso parceiro, mas qualquer pessoa. É que parece que a gente tem uma licença poética pra vomitar aquilo que a gente tá sentindo, aquilo que a gente tá pensando. E é óbvio que isso vai desgastar a gente. Ninguém quer ficar ouvindo o tempo inteiro que tá errado. Ninguém quer ficar ouvindo repensar um tempo inteiro, sabe? Pare de ser chata, eu era muito chata. Ainda sou, mas eu acho que eu dei uma melhorada, assim, sabe? Para de ser aquela mulher rancinza que tá sempre reclamando, que tá sempre falando um monte de coisa errada pro marido e nunca elogia, sabe? Nunca realça as coisas boas que ele tem, as coisas boas que ele faz. Será que o seu parceiro só tem coisas ruins? E a gente? A gente não tem, só tem coisas boas, né? Então, cuidado com isso. Isso pode estar acabando com o seu relacionamento, desgastando o teu relacionamento, tá? Abra o seu coração, abra um momento para uma conversa, para um diálogo, onde os dois possam ter abertura de conversar, onde os dois possam ter abertura de ser ouvidos. Gente, ainda não vou falar sobre isso, que é um dos pontos aqui. É o próximo? Não, é o quarto. Separei aqui basicamente 4 a 5, né, que tem uma dica bônus. Mas vou segurar aqui, senão eu vou falar tudo. O terceiro ponto. Fale sobre seus desejos e limites. Não tenha medo de falar sobre seus desejos e limites. Porque a gente, cada um é cada um, né? Por mais de que vocês são um casal, cada pessoa tem suas individualidades, suas características. Pode ser que pra você ir até um limite X seja muito. E pra ele seja pouco. Cada um tem sabe? Falando nessa questão da ira. Pode ser que você tenha um pavio curto e ele tenha um pavio um pouquinho mais longo. Ele é um pouquinho mais paciente. Ou não, ao contrário, você é mais paciente e ele é mais pavio curto. Entenda, conversa sobre isso. Você fala, olha, toda vez que você chega nesse ponto, aí minha ira explode. Então, não deixa com que a gente chegue nesse lugar. Não só sobre limites, é com limites e desejos. O que você realmente quer? E aqui a base, gente, de tudo é a conversa. O marido, ele não tem, e eu tive que entender isso no noivado, entendi. Ele não tem poder de ler a sua mente. Ele não sabe o que você tá pensando. Porque o que eu fazia? Eu falava, não, ele tem que saber, ele tem que perceber que ele errou aqui. Ele tem que entender que ele tem que fazer desse jeito. Só que ele não tava nem pensando nisso. Nem passou pela cabeça do homem que tinha que fazer aquilo. Você entende? Então, a gente fica, mas se eu tiver que falar, então já não vale. Era uma frase que eu usava muito. Se eu tiver que te falar que eu quero que você lembre, por exemplo, das nossas datas importantes, pra mim já nem serve. Eu era essa pessoa. Só que ao mesmo tempo, assim como eu não fazia, eu só ficava alimentando coisas ruins. Porque nunca ia mudar. Eu sempre ia estar irritado porque ele não lembrou da data.
não é o nosso caso, tá? A gente é muito de boas com... Mesmo que sejam datas específicas, a gente comemora mais, tipo, data de casamento, de aniversário de namoro, no caso, e agora de casamento. Não, a gente não é tão assim, tipo, mês a mês, sabe? Mas pode ser que pra você seja importante, mas se você não falar isso pro teu parceiro, ele não vai saber. Porque homem é meio avoado, entendeu? Tem detalhes que só a mulher percebe. A gente é muito... Por isso que eu falei, a gente é muito mais complexa. A gente é mais detalhista, a gente, né, percebe muito mais as coisas do que os homens. Na maioria dos casos, né? Então, se você não falar pra ele que você quer receber um chocolate toda vez que você fala, amor, eu tô de TPM, ele não vai saber. Ele não vai saber porque homem é assim, gente, você precisa falar. Você precisa contar aquilo que você tá sentindo. Ele tem que saber, porque toda vez que a gente vai ter uma relação, né, ali de intimidade, eu gosto que faça isso, 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 isso. Você já falou isso pra ele? Não, ele nem sabe, mas ele tem que adivinhar. Como que ele não vai saber? Não vai saber. Você precisa contar pra ele. Você precisa ter um momento de troca. Não só um momento da relação, da intimidade, mas de tudo. Homem, mesma coisa. Não adianta querer esperar com que ele adivinhe. Não vai adivinhar. Ele não tá na tua cabeça, você não tá na cabeça dele. Então, o diálogo sobre limites e sobre desejos é muito importante. Mais uma coisa sobre limites. Tinha uma coisa que me incomodava demais. Só que pra ele tava tudo ok. Porque pra ele era normal. Não incomodava, mas pra mim incomodava. E aí eu tive que verbalizar, falar, olha, isso aqui me incomoda. Não gosto quando você passa do limite aqui. Essa brincadeira, eu não gostei. Pra ele era só uma brincadeira, tava tudo bem, mas pra mim me incomodava. Eu precisei falar, verbalizar, porque pra ele tava tudo bem. Pra gente não. Então, é importante ter essa conversa no momento certo das duas coisas. O limite, até onde você vai, até onde você quer que ele vá. E os teus desejos, aquilo que você quer em todas as áreas da sua vida. A conversa. Porque isso acaba demais com relacionamentos. Eu vejo... eu tenho um casal de amigos que falam, gente, por que eles não conversam? Por que eles não contam um pro outro que tá desconfortável? Muitas vezes você conta pra outras pessoas, mas não conta o parceiro. Você vai lá e reclama com a tua mãe, reclama com as tuas amigas, mas você não vai lá e conta pra ele, que ele que tem que saber. De novo, levando em consideração o ponto 2, sobre ser gentil, sobre contar e falar de um jeito que ele entenda, que seja um diálogo de duas pessoas adultas, mas que ele consiga entender, isso aqui me deixa desconfortável, isso aqui eu não gosto, ou eu gosto disso, faça mais disso, né? Principalmente na relação sexual, muitas vezes você tá fazendo, sei lá, posições que você tá desconfortável, ou que você gosta, mas ele nem tá sabendo disso. É o seu parceiro que tem que saber, conta pra ele. Tem esse momento de troca sobre limites e sobre desejos, para que você possa fortalecer cada vez mais. Gente, sério, todas as vezes que a gente tinha essas conversas um pouquinho mais desconfortáveis, muitas vezes, sobre desejos ou sobre limites, ou às vezes os dois ao mesmo tempo, gente, eu tinha uma sensação de que, como se a gente somasse um pontinho a mais de fortaleza do nosso relacionamento. É como se a gente sentisse que a gente venceu mais um obstáculo, que a gente foi para um outro nível, sabe, de parceria. É como se o laço que tá ali fosse um pouquinho mais apertado, sabe, a fibra fosse mais fortalecida. Não sei te explicar. Mas se você já passou por isso, já teve esses pontos, talvez, de crise no teu relacionamento, que vocês venceram, que vocês deram a volta por cima e voltaram mais fortes, você vai ter essa sensação de que, nossa, parece que a gente se tornou mais invencível, sabe? Que o nosso relacionamento se tornou mais forte. Você vai ter essa sensação. E é muito bom de saber que, nossa, isso foi resolvido, sabe? Isso foi, tá no passado, a gente conseguiu. Vamos embora pra próxima, sabe? Então, você vai ver como que a conversa liberta. Você vai se sentir muito mais em paz, muito mais tranquila. Isso vai melhorar o relacionamento de vocês. A conversa. E especificamente sobre esses pontos, tá? O quarto ponto... Esse aqui eu tinha muita dificuldade. Ouça com atenção o seu parceiro. Porque a gente ama falar. A gente adora falar. Porque a gente começa com... Eu acho engraçado que 3 pontos. E a gente começa a falar.
E aí, quando você vai ver, ele não conseguiu falar sobre ele. Não, mas aí ele começa. Não, mas eu tava... Não, você não tava desconfortável. Você ficou... E sempre quer atropelar e justificar e não sei o quê. Fecha um pouquinho a sua boca. Deixa ele falar também. Ouça o que ele tem pra falar. Seja boa ouvinte. Eu tive que trabalhar isso em mim também. Eu já me considerava uma boa ouvinte. Mas com o meu parceiro, às vezes eu ficava... Sabe, não, mas é porque a gente já quer justificar, a gente já quer falar em cima, a gente... Não, mas eu fiz isso por conta... A gente nunca tá errada, né? Sempre o outro que tá errado. Não, eu não errei. Eu fiz porque você fez isso. A gente nunca assume a culpa, né? Geralmente é o marido que assume a culpa. Mas você precisa ouvir também. Porque muitas vezes ele tem coisas pra falar, pra mudar, pra melhorar o relacionamento de vocês, e você não tá ouvindo. Porque você só pensa em você. Só quer ouvir o que você tá falando. Eu só quero resolver aquilo que tá na minha cabeça, aquilo que tá me incomodando. O que tá incomodando ele não importa. Não é assim. O relacionamento é uma via de mão dupla. Lembra que vocês são um time? Que vocês são parceiros? Então, os dois precisam ter espaço para falar e para ser ouvidos. Você entende? A Bíblia fala, né? Que tem tempo de falar e tem tempo de calar. Numa conversa, num relacionamento, vai ter momentos que você vai só ficar quietinho, ouvindo, digerindo, e é um ouvir com atenção. Eu coloquei aqui, ouça com atenção, porque às vezes a gente tá ouvindo e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Muitas vezes acontece o contrário, né? A gente fala, o marido não pegou 1% daquilo que a gente falou. Então, é ouvir com atenção, é olhar no olho, falar, vem cá, senta aqui. A gente vai conversar, fala, o que você tá sentindo? Como que eu posso, como a gente pode melhorar? São perguntas que abrem o jogo pra melhorar o relacionamento. E, gente, como muda, isso aqui é muito bom. E isso, sério, vai te levar pra um outro nível de intimidade. E porque não é só sobre relação sexual, gente. Quando vocês têm essas trocas, sério, vocês se fortalecem demais. Isso melhora muito o casamento, melhora o relacionamento. E é por isso que você pode estar acabando com o seu relacionamento, sabe? E eu deixei aqui uma dica bônus. Pra mulherada, gente. Mulher tem esse poder. A vulnerabilidade é um poder. Todas as vezes que eu fui vulnerável em alguns pontos com meu marido, gente, isso desmanchou tudo. Desmanchou tudo. Quando ele tava armado, que eu fui vulnerável no sentido de... Cara, eu não consegui. Eu me senti assim por isso. Eu vi a cara dele de tipo assim... Caraca, vem cá, deixa eu te dar um colo. Né? E não é sobre... manipulação, tá? Não é sobre manipulação. É sobre você ser vulnerável, porque muitas vezes a gente cria uma casca e cria uma parede achando que o nosso marido é o nosso inimigo. É lógico que se você tiver um relacionamento abusivo já é outra coisa, tá, gente? Eu tô falando aqui de relacionamentos saudáveis, tá? De relacionamentos onde o parceiro realmente quer fazer diferença, quer somar e tá junto com você. Se for um relacionamento tóxico, obviamente ele não vai querer o seu bem, né? Mas aí é papo pra outro vídeo, pra outra história. Não é sinal de fraqueza quando você se torna vulnerável. Eu vejo como um sinal de coragem. Você fala, cara, ela assumiu isso. Dele olhar e falar, meu Deus, entendi. Todas as vezes que eu fui vulnerável com meu marido, sério, a gente quebrou algumas coisinhas dentro do nosso relacionamento que só fortaleceram a nossa intimidade, a nossa parceria, o nosso casamento. É um ato de coragem quando você é vulnerável. E isso gera uma outra coisa no homem, gente, sério. Desbloqueia um outro lado que você só vai ver quando você for vulnerável. Isso só vai criando mais confiança, fortalecendo o casamento de vocês, fortalecendo o relacionamento de vocês, tá? E eu te trago tudo isso de novo, só reforçando. Porque isso é um dos pilares da nossa vida. Se o teu relacionamento não estiver bem, você não vai estar bem. A tua cabeça não vai ter paz. O teu emocional vai estar abalado. E você vai cada vez mais contar na comida. Vai ser um processo que você vai engordar. Gente, muitas vezes eu parava os meus atendimentos pra conversar sobre relacionamento. Kátia, mas não tem nada a ver com nutricionista.
pode ser que não tenha nada a ver. Mas muitas vezes a raiz do problema da minha paciente era que ela não tinha um bom relacionamento com o marido. E quando a gente conversou sobre isso, e eu consegui passar algumas coisinhas, muitas coisas que eu passei aqui, e outras dicas específicas para aquela paciente, ela melhorava o relacionamento com o marido e ela voltava a emagrecer muito. Porque você entende que a raiz do problema era o relacionamento dela? Se ela melhorasse o relacionamento, ela não ia ficar descontando a comida, as emoções na comida, e ela ia emagrecer, ela ia aprender a lidar com a comida. Então sim, eu tenho o trabalho de uma dieta, de nutrição funcional, de trazer estratégias, mas eu também preciso olhar para a mulher como um todo. Como eu falei, a mulher é complexa, tem várias áreas. Então eu preciso, como profissional, olhar para todos os pontos. É por isso que eu quis compartilhar isso, que é um pouco sobre mim, sobre o meu casamento. Eu tô abrindo aqui uma área da minha vida que geralmente eu não costumo falar, que é mais reservado, que é mais meu, mas eu acredito que possa te ajudar, sabe? Eu acredito que você colocando em prática esses pontos que eu te falei, você vai conseguir resgatar casamentos, você vai conseguir fortalecer o seu casamento. Talvez você não estava em crise, talvez vocês estavam numa fase muito boa, estavam conseguindo se entender, estavam conseguindo evoluir, crescer como casal, mas talvez para ir um degrau a mais, para evoluir, para crescer juntos. Ou você tá pensando em começar a namorar, tá pensando em noivar, tá pensando em casar, vai pro casamento agora, enfim, eu acho que vai te servir para qualquer momento da sua vida amorosa, qualquer momento. Se você tá solteira, você vai se preparar já para ser a mulher que vai, sabe, ser um pilar dentro do relacionamento. É importante, se você tá solteira hoje, começar a colocar em prática tudo isso. Você vai ver como que você vai evitar muita briga, vai evitar muito conflito, e isso vai aumentar o teu nível de felicidade, de alegria, de plenitude dentro do casamento, dentro do relacionamento, tá bom? Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha podido agregar na sua vida, no seu relacionamento. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gosta desse tipo de assunto, esse papo mais sobre relacionamento, mais sobre intimidade, ou se vocês querem que eu fique só nos vídeos de emagrecimento, de saúde da mulher, enfim. Deixa eu saber para eu poder trazer cada vez mais conteúdos mais assertivos, mais voltados para aquilo que vocês precisam, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, que está crescendo cada vez mais. Estamos indo aí rumo aos 200 inscritos, um canal novo, um novo projeto, um bebezão, né? Mas que tem dado muito certo. Eu tenho, assim, muito orgulho e eu tô muito feliz de ter você por aqui. Que se a gente pensar, hoje acho que tava em 123 pessoas, algo assim, 123 meninas. Se eu colocasse toda essa galera numa sala, ia ser muita gente. Então, pra mim, já é muita gente. E eu fico muito feliz de ter você por aqui, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.